emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. And I hope that you. Estamos ao vivo, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Gígio Podcast. Hoje vai ser massa, convidado muito especial. Eu queria agradecer a você que nos acompanha aí por mais um episódio, né? Agradecer primeiramente a Deus, a minha família, aos meus amigos, aos meus apoiadores que acreditaram nesse projeto desde o seu início. E vamos tocar mais esse podcast. Fala Gígio Podcast, conhecimento que transforma e vozes que são inspiração, diretamente da RCB Estúdios Podcast aqui na cidade de Bauru. Eu vou apresentar o Roberto Francisco Daniel, nascido em Bauru, formado em Direito pela IT, em História pela USC, em Teologia pela Universidade Estadual de Baviera, Munique, Alemanha, e concluiu seu doutorado em Ética pela mesma Universidade Alemã. Foi padre durante 15 anos na Igreja Católica. Em 2013, foi excomungado por defender a liberdade sexual e os direitos dos LGBTQIA+. Hoje continua sua missão religiosa e humanista de forma independente. Seja muito bem-vindo, Padre Beto. Obrigado, Giovanni. É um prazer enorme estar aqui com você e com aqueles que te acompanham. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz mesmo em ter aceito o convite. Já falei pro senhor aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável, interessante e saudável para aqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigado mesmo. Assim eu espero, viu? E o senhor viajou bastante, né, esse final de semana, não está mais morando aqui na cidade. Pois é, já não estou mais em Bauru, eu estou em Piracicaba, ou como o pessoal lá fala, Pira, né? Eu estou em Pira, mas volta e meia eu estou em Bauru, não é? Como fiz esse final de semana, celebrei uma missa ontem aqui em Bauru, tenho celebrado muitos casamentos também aqui na Bauru e região, então volta e meia eu estou aqui na minha cidade. Que bacana. Você que está nos acompanhando, vai lá, já aproveita, curte aí o nosso canal aí, para ajudar a gente a ser um pouquinho mais relevante, se bem que a partir de hoje a gente vai ser muito relevante com a presença do senhor aqui. Compartilha com o seu amigo, que eu tenho certeza que ele vai gostar do assunto tratado aqui, que a gente vai falar muito sobre religião e sexualidade na igreja, né? Perfeito. Pra gente começar então, antes de Padre Beto, né? Quem é o Roberto Francisco? Olha, o Roberto Francisco, ele é um bauruense, eu nasci perto da Baixada do Silvino, ali na rua Timbiras, uma quadra da Igreja Nossa Senhora Aparecida. O Beto, né, na verdade, ele sempre foi conhecido como Beto, ele frequentou o Eduardo Velho Filho quando era na Araújo Leite, esquina com a Timbiras, que era bem ao lado da minha casa, e depois ele frequentou o La Salle, o antigo Colégio La Salle.
E o Beto é filho da Dona Maria Papassone, do Native Daniel. Então são duas correntes das minhas famílias, Papassone e Daniel. E foi um garoto que cresceu na Igreja Católica, porque o pai dele, o Native, foi uma grande liderança na Igreja Católica aqui em Bauru. Então, praticamente, quando eu me tive como gente, né, eu estava dentro de uma igreja, da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Ali eu fui batizado, frequentei a perseverança, não tinha perseverança ainda, frequentei a catequese, aí depois entrei na comunidade de jovens, enfim, ali eu comecei a me sentir um cidadão, né? Porque naquela época na Igreja Católica a gente aprendia muito mais cidadania do que exatamente alguma coisa sobre moral, né? E eu cresci então ali naquela região. E como você falou, fui fazer direito, história, né? Dei aula no estado como professor, dei aula na rede particular também, né? Então esse foi o Beto. Que bacana. Eu já tinha falado no off aqui pro senhor também, sou criado na igreja católica, né? O senhor falou da perseverança aí. Meus pais me colocaram muito jovem na igreja, então não tinha catequese ainda para minha idade. Então eu fiz a pré-catequese, catequese, primeira comunhão, perseverança, crismei, né? Participei de grupos de oração, grupos de jovem. Então minha base religiosa então foi bem ativa dentro da igreja católica. Hoje eu sou evangélico, encontrei na igreja evangélica talvez aquilo que me faltava, talvez. Na católica. Que me completou. Então, me identifico, assim, com a história que o senhor contou. E o senhor vivendo, assim, dentro da igreja católica, como é que, assim, o senhor viu que o senhor tinha vocação para ser padre? Olha, essa vocação surgiu bem depois. Na verdade, quando eu termino o antigo magistério, né, eu fiz um curso profissionalizante, eu queria assim, a minha independência financeira o quanto antes, então eu resolvi fazer o que tinha na época, que eram cursos profissionalizantes no colegial. Então você optava ou por um colegial normal, ou então você optava por um curso de contabilidade, administração, era tudo dado no colegial. E optei pelo magistério. E eu comecei então a dar aula para alunos do ensino fundamental. E ganhar meu dinheirinho, não é? E eu, assim, não sabia o que queria da vida, sabe? Eu sempre fui um jovem, assim, lá no início, né? Eu não sabia exatamente o que fazer. Aí alguém bateu nas minhas costas e falou assim, faz direito, né? Direito abre um leque enorme de opções e o magistério não dá base para o vestibular. E eu fui prestar o vestibular da IT, naquela época era super concorrido, né? Era a IT aqui em Bauru e o Largo São Francisco em São Paulo. Então era muito concorrido o vestibular. E eu fui prestar sem nenhuma expectativa de passar, mas acabei passando. E aí eu fiz 2 anos de direito, mas não gostei do curso, não era o meu curso. E nesse meio de tempo eu comecei a dar aula no José Ranieri, lá no Geisel, na Vila São Paulo, no Carlos Chagas, no Pagani. E um dia o Ana Rosa Zwicker me chamou para substituir um professor de história. E eu saí daquele bate-papo com os alunos que eu fui cobrir simplesmente uma aula de história, e aí eu pensei, eu gosto de política, eu gosto de questões sociais, eu gosto, enfim, eu vou fazer história. Aí eu tranquei matrícula de Direito, cheguei em casa, comuniquei isso, né? Tranquei matrícula de Direito e fui fazer História. E aí o curso de História foi assim, fazendo com que o Beto amadurecesse mesmo, porque era o meu curso. Não é? Ali eu mergulhei nos livros mesmo. E aí eu pensei, poxa vida, você jogou 2 anos de direito fora. Não é o teu curso, mas eu acho que você deve terminar. E aí eu cheguei em casa e falei, gente, eu quero terminar, eu estou no último ano de história, eu quero terminar direito, eu vou voltar a fazer direito. E aí nesse período em que eu estava terminando história e fazendo algumas matérias de direito e dando aula também, eu comecei a participar de retiros espirituais em Indaiatuba. Lá tem
o bairro de Itaici e o mosteiro de Itaici, onde os bispos, a CNBB se reúne e os jesuítas ali oferecem retiros espirituais e são retiros no estilo inaciano, então são totalmente em silêncio. Você não só tem assim momentos de colocação daquele que está pregando o retiro, que são só 2 momentos, e depois você vai junto com a palavra de Deus e você sozinho. Não é? E é um mosteiro que tem muita natureza também. E ali eu comecei a participar desses retiros, né? Primeiro um final de semana, depois eu comecei a participar de uma semana inteira. Então uma semana inteira você ficava em silêncio, né? Você com você mesmo. E ali eu comecei a perceber que o sacerdócio era o meu caminho. Eu já tinha meus 25, 26 anos, já tinha namorado, já não era mais virgem, já tinha tido relacionamentos sérios e não sérios, né? Mas eu não tinha me encontrado como pessoa. E eu não tinha, assim, na minha mente, eu não tinha aquela coisa assim, pô, eu vou constituir uma família, eu vou ter filhos, eu vou ter minha profissão, depois eu vou me aposentar, não é? Aí eu vou curtir minha terceira idade, enfim. Isso nunca teve na minha cabeça. Quando eu era muito criança, eu queria ser bombeiro, por exemplo. Não é? Então eu queria mexer com alguma coisa que tivesse muito significado. E aí nesses retiros eu comecei a descobrir que um padre, na nossa cultura, como um pastor também, ele tem um poder muito grande sobre as pessoas. Ele consegue tanto ajudá-las a se transformarem individualmente, como também ele pode, se ele quiser, fazer uma transformação da mentalidade social. E aí eu comecei, e eu já tinha uma identificação muito forte com Jesus, né, com o Cristo, e aí resolvi então optar por ser padre. E aí eu cheguei em casa e falei para meus pais, olha, eu não quero nem ser professor e nem trabalhar na área do direito, eu quero ser padre, né? E aí meus pais eram muito liberais, né? E meus pais aceitaram, só que a minha mãe colocou uma imposição. Ela falou, tudo bem, você pode ir para o seminário, só que você vai terminar direito. Você só sai de casa com o curso de direito. Eu falei, tudo bem, eu vou terminar direito. Aí terminei direito e aí fui para o seminário. Que bacana. E o seminário foi em Indaiatuba mesmo? Foi para cá? Então, eu queria ser jesuíta. Aí eu ia para um seminário jesuíta. Mas que não tem em Bauru, inclusive. Não tem nenhum padre jesuíta em Bauru. E naquela época havia chegado em Bauru um bispo, porque o bispo Dom Cândido Padim estava se aposentando e ele chamou um ajudante para substituí-lo, depois que ele se aposentasse. E era um jesuíta, era Dom Aloísio Leal Pena. E na época Bauru era um fracasso de vocações, nós tínhamos somente 2 seminaristas, né? E ele ficou sabendo que um rapaz da Pastoral da Juventude estava interessado em ser padre, mas estava indo para os jesuítas. Aí ele me chamou para conversar. E a gente teve uma longa conversa, e aí eu coloquei uma imposição para ele. Porque os seminaristas de Bauru pertence à Arquidiocese de Botucatu. E todas as dioceses que pertencem à Arquidiocese de Botucatu mantêm 2 seminários em Marília. O seminário de filosofia e de teologia. Mas na época, eu não sei hoje, né? Mas na época eram cursos muito fracos. E eu queria um bom curso de teologia. E aí eu falei para ele, olha, eu entro para o seminário de Bauru, não é? Se o senhor aceitar que eu estude teologia ou no ITESP em São Paulo ou em Belo Horizonte com os jesuítas. Aí ele falou assim, pô, então agora você me dá um tempo para pensar, porque a gente tem um acordo entre os bispos da Arquidiocese de Botucatu, a gente tem que enviar os seminaristas para Marília. Então, me aguarda. Aí uma semana depois ele pensou bem e falou assim, me chamou, falou, olha, Beto, você não vai estudar em Marília, teologia, mas você também não vai estudar nem em Belo Horizonte e nem no ITESP em São Paulo. Eu vou te mandar, eu tenho uma bolsa de estudos de Roma, você vai para Roma. Aí eu falei para ele, bom, eu nunca tinha pensado em estudar fora do país. E era uma época, Giovanni, que nós não tínhamos internet. Nós tínhamos somente o telefone e a carta. Era início da década de 90. Totalmente desconhecido. Assim, totalmente desconhecido e eu estaria muito longe da minha família, né? E aí eu pedi um tempo a pensar e acabei aceitando a proposta.
E fui para Marília para fazer algumas matérias de adaptação de filosofia, porque eu já tinha direito, já tinha história. E aí, enquanto isso, ele recebeu uma outra bolsa de estudos de Munique, Alemanha. Me chamou, falou, olha, você é o único que tem experiência acadêmica, você tem idade, né? Então eu vou te oferecer as duas oportunidades, ou Roma ou Alemanha. E eu sempre fui, Giovanni, pelo novo, sempre. Eu acabei de escrever minhas memórias, já está na editora, vão ser publicadas, né? E ali eu deixo bem claro que o Beto sempre foi um cara, nem sempre, mas quando eu amadureci mesmo, eu sempre fui o cara assim, de me atirar no abismo, me atirar no novo, não é? Nunca, sempre a nova experiência, não é? E aí qualquer seminarista ou padre que vai estudar fora do país, ele vai para Roma. Em Roma, você tem o mundo inteiro lá, mas é o mundo inteiro católico. Não é? E a Alemanha seria uma experiência totalmente nova, porque eu não conhecia nenhum padre formado na Alemanha. E havia grandes teólogos na época que tinham formação na Alemanha, na Bélgica e tal, mas eu não conhecia, né, assim pessoalmente. E eu falei, não, então entre Roma e Alemanha, eu quero a Alemanha. E aí então eu fui para a Alemanha em 91. Né? E aí foram 10 anos de Alemanha. Aí na Alemanha foram teologia e ética. Isso, aí eu primeiro foram 8 meses de alemão, porque eu não sabia a língua alemã. Eu imaginava que o alemão era um inglês assim muito complicado, um inglês arcaico, mas a língua alemã não tem nada a ver com a língua inglesa. E ali, quer dizer, eu me atirei no escuro, né, no novo, mas não pesquisei sobre esse novo. E foi lá, então, que eu fui entender o que era o alemão. Então, foram 8 meses de estudo intensivo de língua alemã para passar na universidade, porque tem uma prova de admissão para estrangeiros, né, que é uma prova escrita de língua alemã. E eu levei 8 anos. Mas, para te falar a verdade, eu levei 2 anos para falar fluentemente o alemão. Né? E além de se adaptar à cultura, que é totalmente diferente, ao jeito de ser do alemão e tal, porque eu ia estudar numa universidade estadual, né? Que é a Ludwig Maximilian. E então era uma teologia muito mais científica do que a teologia dada aqui no Brasil. Então ela é muito mais aprofundada. Para você ter uma ideia, meu professor de Antigo Testamento, ele era um egiptólogo. Ou seja, porque a cultura hebraica do Antigo Testamento e também do Novo Testamento tem uma influência egípcia muito, muito forte, porque o grande império antes dos persas e antes do romano era o Império Egípcio. Não é? E a cultura hebraica tem uma grande influência disso. E o meu professor de Antigo Testamento era um egiptólogo, para você ter uma ideia do grau de cientificidade desse curso de teologia que eu tinha que enfrentar. E enfrentei, né? Então eu fiz a graduação em teologia nessa estadual, graças a Deus e também ao nosso esforço, tirei nota máxima com louvor, graças a esse 10 com louvor e a publicação da minha que não é um TCC lá, é praticamente uma tese que você tem que escrever, eu publiquei em livro lá, graças a essa publicação ganhei a bolsa de estudos para o doutorado, isso em 98. Aí em 98 me ordenei padre aqui em Bauru, eu vim para o Brasil, me ordenei diácono lá e padre aqui em Bauru, na Igreja Nossa Senhora Aparecida também. E o bispo era o mesmo, Dom Aloísio. Ele falou: Beto, se deram a bolsa para você, volta e faz esse doutorado, porque você não sabe se no futuro vão manter essa bolsa. E aí em 98 mesmo eu retornei para a Alemanha e era uma bolsa empregatícia. Então eu podia fazer meu doutorado, mas eu tinha que ter uma função na diocese de Munique. E Munique era uma diocese, ou é uma diocese, que tem comunidades para estrangeiros, tem paróquias para estrangeiros, porque Munique é uma cidade internacional praticamente. Então, tem a comunidade ou a paróquia italiana, tem a paróquia de língua francesa, tem a paróquia croata e tinha a paróquia de língua portuguesa. E aí eu fui designado para ser padre na paróquia de língua portuguesa, trabalhando com 3.500 brasileiros, 2.800 portugueses, mais os africanos de língua portuguesa, e fazendo meu doutorado.
E aí, no final, eu fui designado para um lugar mais calmo, que era um convento de freiras aposentadas, que eu só tinha que rezar a missa de manhã e para escrever minha tese mesmo. E acabei, então, terminando o doutorado em 2001. Então, de 98 a 2001, então eu desenvolvi o doutorado lá. Nossa, que bacana. Uma bagagem bem bacana. É. O direito e a formação em história ajudaram muito Mais nessa a, iniciativa? mais a história, me ajudou mais, né, a entender muita coisa, porque a história ela vai, você não estuda só fatos históricos, né, você vai entendendo todo o contexto econômico e social das diversas épocas que o ser humano foi passando. Então, e é claro que o texto bíblico, a Bíblia, o nome diz, né, vem de biblos, que quer dizer biblioteca. Então, é um conjunto de livros que foram compilados na época de Constantino, onde o cristianismo começa a ser a religião do Império Romano. E aí você começa a entender, você que estudou história, mas a teologia na Alemanha vai te dar essa base também. Me deu essa base também, porque é uma teologia bem histórica, né? Não, bacana. Ainda no seminário, e tratando agora de um assunto mais sobre sexualidade, como é tratado a sexualidade assim no seminário? Infelizmente, não é tratado. Não é tratado. Não é tratado. E eu tenho certeza que até hoje é assim. Simplesmente não é tratado. Não é debatido a questão da sexualidade. Na Igreja Católica nós temos muitas normas, praticamente tudo sobre a sexualidade é pecado, não é? É contra Deus. A própria sexualidade, não é? Esse desejo sexual é algo que não é de Deus, não é? O que é uma grande contradição, porque se eu acredito num Deus que nos fez, então ele nos fez seres sexuados, não é? E não assexuados. Mas a própria sexualidade, por isso que na Igreja Católica tem o batismo de criança. Para limpar a criança, para purificar a criança do pecado que os pais cometeram, que foi o ato sexual. Para você ter a ideia do absurdo, né? Então, quer dizer, a gente vai tratar ainda aqui essa noite sobre esses pontos, mas no seminário, o seminarista ele não é levado a trabalhar a sua própria sexualidade e nem discutir sobre sexualidade. Ela é simplesmente, ele tem ciência das normas proibitivas da sexualidade e ponto final. É um assunto bem, assim, desconhecido, né? Ninguém fala, ninguém trata. Infelizmente. E o cristianismo já tem um histórico disso, né? Vamos lembrar que a igreja cristã, né, antes da reforma protestante, ela afirmou durante séculos que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno da Terra. Não é? E calou muitos cientistas, inclusive Galileu Galilei, não é? Teve que voltar atrás da sua tese, não é? Até que chegou um ponto que ela não pôde mais sustentar. Não é? Agora, ela não procurava se aprofundar. Não é? Simplesmente afirmava uma tese sem um aprofundamento científico. A mesma coisa, Giovanni, em relação à sexualidade. Então a igreja continua ou as igrejas, né, continuam com uma visão muito amadora da sexualidade humana e se esqueceram de acompanhar a ciência. Porque a gente vai começar a entender o que é sexualidade agora no século XIX. Até a palavra sexualidade não existia. Tanto é que no texto bíblico você encontra trechos que se um homem deitar com outro homem como se fosse mulher. Não é? Por quê? Porque não existia a palavra sexualidade. Não tinha como escrever se um homem fizer sexo com outro homem. Porque não tinha o sexo, não tinha a palavra sexo. Não é? Então a palavra sexualidade vai ser criada no século XIX. E a partir daí é que o ser humano vai começar a compreender a reprodução humana, o que é um espermatozoide, o que é um óvulo, e aí vai. Para você ter ideia, antes do século XVIII, a ideia que o homem tinha, que o ser humano tinha, é que o homem colocava na mulher um homúnculo, ou seja, um homenzinho pequeno, minúsculo,
E a mulher era simplesmente uma incubadora. Ela servia para ficar incubando, né, esse serzinho que o homem tinha colocado nela, e ela, então, não tinha participação nenhuma na fecundação. O óvulo vai ser descoberto ali no século XVIII, mais ou menos, não é? E aí começa a descobrir, não é, que a mulher tem, sim, participação na fecundação. Então, as igrejas não acompanharam essa evolução, não é, da pesquisa, da ciência sobre sexualidade, e ainda mantém concepções muito amadoras e errôneas, né, da sexualidade humana. O senhor fala, né, que a palavra já não, começou a existir do século XIX para cá, então a Bíblia não trata o sexo ou a sexualidade. Mas, biblicamente falando, a Bíblia justifica ou fundamenta de alguma maneira essa sexualidade dos padres ou... Você diz assim, em relação ao quê? Da castidade dos Sim. padres, do celibato? Sim. Não. A justificativa para o celibato dos padres é a afirmação de que Jesus foi celibatário, de que Jesus não teve uma mulher, tá? Mas isso não é sustentável. Por quê? Porque nós não sabemos se Jesus teve ou não teve uma mulher, e nós não sabemos se Jesus teve ou não teve um homem. Em primeiro lugar, Jesus viveu numa época, na antiguidade, onde a bissexualidade era a norma. Era a normalidade. Então, qualquer romano, qualquer persa, egípcio, enfim, a maioria dos povos, o homem tinha sua mulher em casa, e ele se relacionava com homens publicamente. Então, ele era bissexual. E o Cristo não vai falar um ai sobre isso. Tá? Ele vive num mundo bissexual, vive entre os judeus, ele é um judeu, que tem família poligâmica. As famílias judaicas, as famílias que Jesus viu, eram poligâmicas, ou seja, um homem podia ter quantas mulheres ele pudesse sustentar e ele quisesse ter. Né? E Jesus não vai falar um ai sobre isso. Então, mas agora, como é que foi a sua pergunta mesmo? Assim, falando biblicamente, então, e a gente tem que ter a noção que os evangelhos, eles não contam toda a história de Jesus. Nós não temos nos evangelhos a vida toda de Jesus. Tanto é que a juventude nós não temos mesmo. Não é? E não se fala. Mas você tem, sim, registros históricos que Madalena, por exemplo, foi uma grande mulher ao lado de Jesus. Então, há teses que podem sustentar que Jesus teve, sim, um relacionamento com Maria Madalena. Mas se você pegar o Evangelho de João, aí você vai ter a citação do discípulo muito amado. Sempre vem, inclusive depois da sua ressurreição, quem vai ao túmulo é Pedro e o discípulo muito amado. E aí então vem a tese que questiona, mas por que um discípulo muito amado? Não é? Então aí a tese, talvez Jesus ou era bissexual ou tivesse um relacionamento homoafetivo também. Não é? Então, na verdade, você não tem nenhuma prova de que Jesus era celibatário. Ou seja, de que ele não teve relações sexuais e não tinha práticas sexuais. Não é? Então, essa tese de que os padres devem ser celibatários porque Jesus era celibatário é uma tese muito mal fundamentada. Ela não tem base nem histórica nem bíblica. Entendi. Então, assim, o senhor defende que a Bíblia deveria passar assim por um processo de atualização, porque a Bíblia, a Igreja Católica, ela proíbe, né, o casamento de padres, né? Perfeito. Numa atualização, vamos tratar como uma atualização, usar esse termo. Será que haveria problema se o padre pudesse constituir família? Sim, eu acho que não há problema nenhum. Né? Você vê os pastores. Né? Os pastores têm a sua família, não é? E cuidam das suas comunidades. E eu fui padre na Igreja Católica durante 15 anos. Eu sei muito bem que não existe essa coisa de padre 24 horas. Isso não existe. Tá? Eu teria tempo mesmo, eu me ocupei muito, tá? Mas eu teria tempo para minha família, se eu
tivesse tido a oportunidade de ter, né, uma família. Então, é como o médico, não é? O médico tem a sua família e atende seus pacientes. E muitas vezes tem um momento em que ele vai ser chamado na madrugada e ele vai ter que atender, não é? A mesma coisa um padre, não é? Então, muitas vezes ele é chamado às pressas, né, para um paciente que está numa fase terminal, né, ou para um velório ou coisa parecida, uma coisa muito drástica, dramática, né? Como eu tive, assim, infelizmente, né, circunstâncias que eu tive que enfrentar, mas é claro que eu posso conciliar isso muito bem, e a mulher que vai casar com o padre, naturalmente ela vai entender que ela está casando com o padre, né? Ou seja, uma pessoa que tem uma responsabilidade frente a uma comunidade. Então, não há empecilho nenhum. Agora, só assim, colocando um ponto, não é que a Bíblia tem que ser atualizada, eu diria que a Bíblia tem que ser melhor estudada no Brasil, tá? Tanto pela Igreja Católica como pelas igrejas evangélicas. Se você for aos países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, principalmente os países anglo-saxãos e os países da América do Norte, você vai ver que a Bíblia é muito bem estudada, né? Então, é o que falta aqui. Aqui parece que as igrejas criaram uma doutrina, ou seja, uma ideologia, e querem fazer com que a Bíblia se adapte a essa ideologia. Entendeu? É como se fosse cada um interpreta da maneira que o convém. Isso. Então eu tenho a interpretação, por exemplo, que Jesus ele era celibatário. Aí eu quero, então, que os evangelhos se adaptem a essa visão. Então eu vou ler o evangelho sob esse prisma, já vendo Jesus como um celibatário. Entendeu? Sim. É como eu ler os evangelhos pensando na família de hoje. Então eu leio os evangelhos e penso na família de hoje. Não é? E isso é um erro muito grande, porque a família daquela época não é a família de hoje. É a família poligâmica, é uma família bissexual, não é? É uma família completamente diferente da nossa. Então, se você pensa, a Maria, José aceitou Maria, né? Bom, aí, peraí, como é que era o casamento da época? O casamento da época era assim, uma menina completava 12 anos, então já era a hora dela se casar. Então a família procurava um pretendente, que geralmente era um adulto, que provavelmente já tinha outras mulheres, e oferecia a esse adulto um dote. Se ele aceitasse, então essa menina já estava em noivado, tá? Aí passava um período de tempo, essa menina ia à casa desse homem, não tinha cerimônia religiosa de casamento. E pronto, ela se mudava para a casa do seu homem e ele aceitava essa menina, não é? E ela ia ser o quê? Ia servi-lo na cama, na cozinha, não é? E na limpeza da casa. Não é? Então, era esse o casamento da época, entendeu? Um casamento pedofílico, não é? Porque é um adulto com uma menina de 12 anos, e por isso que Jesus vai ser duro quando perguntam para ele sobre a carta do divórcio, e porque ele está frente a um casamento que, pô, você pegou a menina lá atrás, agora você quer abandoná-la, né? Então vai ficar até o final, né? Então ele está falando do casamento da época, né? Então, e é a mesma coisa que eu leio os evangelhos pensando que a família e o casamento estão nos nossos moldes, e não estão, entendeu? Então, o que as igrejas fazem hoje é tentar ler os evangelhos e a Bíblia sob o prisma da sua doutrina. E não é por aí. Legal. Acredito que o pessoal que está em casa aí tá aprendendo bastante, podendo acompanhar. Historicamente é sempre bom a gente ver pontos que a gente não está acostumado a ouvir todo dia, né? Queria aproveitar, deixar o senhor tomar um pouco de água, né? Já contou bastante coisa pra gente aqui, o papo tá bastante bacana, bastante legal. Agradecer você que tá nos acompanhando. Você tem um amigo aí que é interessante aí o conteúdo, já compartilha com ele, manda pra ele lá e manda mensagem pra gente aqui. Manda mensagem pra gente aqui que eu vou ler as mensagens pro Padre Beto aqui. Tenho certeza que ele vai responder a vocês aí com todo carinho. Sem tabu nenhum, né? Sem tabu nenhum, pelo amor de Deus. Pergunte o que quiser. Comigo não tem nenhum mistério, nenhum tabu. Eu acho que tudo é discutível, né? E até posições opostas, né?
Pedrão tá dando um auxílio pra gente aqui. Valeu, Pedrão. Pedrão é responsável pela nossa transmissão. Queria abordar agora um assunto que eu acho que é o que todo mundo tá ansioso pra ouvir. Eu lembro, assim, da minha infância, assim, que molecada, nossa, um brigando com o outro, e um falava mal do outro e xingava o outro. Aí chegava em casa e ia contar o que tinha acontecido. Nossa, excomungou ele, sem saber o que significa essa palavra. Certo. Até ontem eu já não sabia o que significava essa palavra. Aí a gente fica sabendo que a igreja tomou a decisão de excomungá-lo da igreja. Perfeito. Pra quem não entende, eu tô pensando assim, nossa, mas será que xingaram o padre? O que será que aconteceu? Então, eu queria que o senhor abordasse esse tema pra gente. Como é que foi esse processo de desligamento, vou usar esse termo, da Igreja Católica? A excomunhão ela é mais pesada do que um desligamento, tá? A excomunhão ela é a pena mais severa que um católico pode receber. Tá? A excomunhão ela não só te afasta da comunidade, mas ela te condena ao inferno. Então, muita gente pensa, ele é um ex-padre. Não, a excomunhão não tira o padre. Eu continuei sendo padre, mas eu sou um padre condenado ao inferno. Como é que isso aconteceu? Aconteceu o seguinte, que quando eu chego da Alemanha, eu chego com uma formação muito diferente da formação dos meus colegas. E na década de 80, nós tínhamos uma igreja católica, na qual eu cresci, aonde não se tocava muito em regras morais. Tinha-se as regras morais, mas os padres não falavam muito, não. Eles tocavam mais em questões sociais. E aí que me chamou muito a atenção, né? Puxa vida, um padre pode transformar a sociedade. E nós tínhamos nomes assim que se tornaram históricos, né? Nós tínhamos Dom Helder Câmara, nós tínhamos Dom Paulo Evaristo Arnes, nós tínhamos Dom Pedro Casaldáliga, Dom Mauro Morelli, enfim, nós tínhamos bispos e cardeais que se envolviam na sociedade e queriam humanizar a sociedade. A intenção não era tornar a sociedade católica, mas era humanizar a sociedade. Então nós tínhamos o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que não tinha a intenção de ir lá nos índios e catequizar os índios. Não. Era ver se os índios estavam tendo os seus direitos realmente preservados, não é? Como nação indígena, né? Ou nação de povos originários, como se fala hoje. E é nessa igreja que eu me criei. Aí eu fui para a Alemanha. Na Alemanha eu tinha uma igreja também muito progressista lá, né? Só que o Papa João Paulo II, na década de 90, que foi a década que eu tive afastado da igreja aqui, ele começou a desconstruir a igreja no Brasil e a construir uma igreja muito conservadora. Ele começou a substituir os bispos, lideranças, de progressistas para conservadores. Então, quando eu chego em 2001 para Bauru, eu encontro uma igreja muito mais voltada para si, não para a sociedade, uma igreja muito mais interessada nas questões morais, né? E muito pouco interessada nas questões sociais. E eu segui a minha linha. E ali muito mais bem fundamentado, porque com uma teologia muito mais forte, porque, desculpe meus colegas, mas eles tiveram uma teologia de doutrina, de cartilha, não é? Não tiveram uma teologia científica. E eu comecei a me tornar um padre muito popular em Bauru, graças ao meu discurso, que era um discurso não só de esclarecimento, como eu tentei esclarecer aqui, por exemplo, como era a família na época de Jesus, não é? Mas esclarecendo também questões morais, não é? E lançando reflexões. Sendo um padre assim muito reflexivo, tentando fazer com que as pessoas refletissem, pensassem, opa, será que isso é pecado mesmo? Será que isso ofende realmente a Deus? Não é? Será que se eu conhecer a menina sexualmente antes do meu casamento, isso não vai ser melhor para o meu casamento ou isso é uma ofensa a Deus? Não é? Enfim, eu
tentava fazer essas reflexões. E aí, então, eu comecei a ter problemas com a hierarquia da Igreja Católica. Começaram, então, e até leigos mesmo, começaram a reclamar com os bispos que passaram por aqui, e até que chegou o bispo que não aceitou essa postura que eu tinha de ser um padre reflexivo. Porque eu queria também que a minha instituição mudasse. Eu queria que a minha instituição se atualizasse. Porque eu via nas confissões, Giovanni, que muitas pessoas carregavam peso nas costas desnecessariamente. E eu não queria isso. Então, por exemplo, na época que o e-mail começou a surgir, eu comecei a atender por e-mail. Não era bem uma confissão, mas era um atendimento. E um dia, eu sempre conto essa história, um dia eu recebo um e-mail que diz assim: padre, reze por mim porque eu estou em pecado. E aí eu respondi e falei: bom, tudo bem, eu vou rezar por você, era alguém do sexo masculino, mas que pecado? Não é? Aí ele me respondeu: olha, é o pecado da satisfação momentânea. Aí eu pensei comigo: puxa vida, satisfação momentânea? Aí eu respondi: olha, eu vou rezar sim e tal, mas por acaso satisfação momentânea é masturbação? Não é? Quantos anos você tem? E aí ele respondeu: é sim, padre, é masturbação, eu tenho 12 anos. O senhor teria uma oração de cura interior? Então, Giovanni, você percebe o que a Igreja Católica estava fazendo com aquele garoto. Ele estava iniciando a sua vida sexual, deveria estar iniciando com muito prazer, né? Sabendo que ele é saudável. Não, ele estava iniciando a sua vida sexual com culpa, com muita culpa, e se achando doente, precisando de uma oração de cura interior, não é? Porque a masturbação para ele era uma grande ofensa a Deus. Então, eu queria que tudo isso mudasse, né? Eu atendi, por exemplo, homens que eram casados com mulheres, mas eram gays, não é? E que criaram um inferno para todo mundo. Não é? Eu me lembro de um senhor que tinha a minha idade hoje, eu vou fazer 58 anos, e ele chorou na minha frente, porque ele falou: olha, eu casei na esperança de me tornar hétero, não consegui. Tenho 2 filhos, não consigo ter casos, não consigo não ter casos por fora, né? Tenho casos com homens por fora, sei que minha mulher não é feliz, não é? E morro de medo que meus filhos saibam. Não é? Então olha o inferno que foi criado em torno desse rapaz e dessa moça também que casou com esse rapaz. Não é? Então eu via que na confissão as próprias normas da igreja não tinham fundamentos bíblicos, eram normas criadas pelos homens e criavam um peso enorme. Bom, resumo da história. Eu dei uma entrevista em 2013 para um site espírita, inclusive. Nunca recusei nenhum convite de nenhuma outra religião para um diálogo, né? Sempre fui aberto para o diálogo com evangélicos, com protestantes clássicos, com candomblé, com a Umbanda, enfim, com o espiritismo. E nessa entrevista, esse site me questionou sobre a moral sexual da igreja. E eu fui muito claro, eu falei: olha, a moral sexual da igreja mais mal faz do que bem. E aí fui colocando alguns pontos, né? E aí toquei na questão dos gays. Olha, a igreja não pode tratar os gays dessa forma, porque gay não é opção. Eu não fiz opção por ser hétero. Não é? Eu não sentei um dia e falei assim: pô, eu vou ter desejo por quem? Por homem ou por mulher? Não é? Não, eu tenho desejo, simplesmente. Eu nasci assim. Não é? E a mesma coisa é um gay. Ele nasceu assim. Então ele Deus o fez assim. Então eu não posso tratar alguém dessa forma: olha, eu te aceito, mas você está convidado a ser casto pro resto da sua vida. Bom, essa entrevista, graças a essa entrevista, o meu bispo me chamou, fez uma reunião comigo e falou: olha, ou você pede perdão em público, ou eu vou aplicar o direito canônico, que é o direito da igreja. Mas nunca, Giovanni, eu ia pensar numa excomunhão. Nunca. Para você ter ideia, o último padre a ser excomungado por ideias foi Giordano Bruno em 1601. Né? Para você ver como a igreja não aplica excomunhão. Tem um tempinho. Tem um tempinho. Então, eu falei para ele: olha, eu não posso pedir perdão. Porque, primeiro, eu não toquei em nenhum dogma. Eu não falei que Jesus não era Deus. Eu simplesmente discuti regras morais que podem ser muito bem alteradas. Né?
Segundo lugar, que esse perdão vai ser falso. E esse perdão vai ser um pecado da minha parte. Porque eu vou pedir perdão simplesmente para me manter na igreja. Né? Então eu vou já dizer para o senhor adiantar que eu não vou pedir perdão, não posso. Né? O senhor está me colocando contra a minha própria consciência. Aí mesmo assim ele me deu um prazo para pensar, uma semana. E no dia seguinte foi para a TV Tem, a filial da Globo, e abriu o jogo, né, para a sociedade bauruense. Aí foi aquele grande debate, ele vai pedir perdão, não vai pedir perdão, aquela coisa toda. Aí eu resolvi então me afastar. Pedi o afastamento da Igreja Católica, não é? Coloquei isso para a imprensa antes das minhas 2 últimas missas, que eu celebrei na São Benedito e na Santo Antônio. E aí, na segunda-feira, que era o final do prazo, eu fui apresentar minha carta de afastamento. E aí eu fui surpreendido com o Tribunal Eclesiástico, não é? Onde eu não permaneci, porque eu não tinha sido intimado, eu não tinha um advogado de defesa. A sentença já foi me comunicada logo no início. Olha, o senhor será excomungado. Né? Então eu falei, olha, então eu não fico nesse tribunal aqui nem mais um minuto. Né? E aí 1 hora depois saía a sentença de excomunhão. Não é? E teve uma repercussão mundial, porque naquela época o Marco Feliciano estava com a cura gay no Congresso Nacional. E os países estavam oficializando o casamento homoafetivo no civil. Tanto é que 1 mês depois, eu fui excomungado em 29 de abril de 2013, 1 mês depois o Brasil oficializava o casamento homoafetivo. Não é? Então era o tema do momento. Então, quando o bispo foi para a imprensa do Brasil inteiro, os principais portais ficaram de olho, né? O que vai acontecer aqui? Então, quando eu fui excomungado, aí foi notícia no The Times, no Le Monde, Der Spiegel na Alemanha, Al Jazeera nos países árabes, o principal jornal do Japão, e aí no Brasil, então, a grande mídia, né? Porque, de repente, um padre aqui do interior do estado de São Paulo, ele é excomungado, e uma das questões foi a questão dos gays, que na época não tinha a sigla LGBTQIA+, né? Sim. No momento que o senhor chega para conversar com o bispo, né? E um tribunal já estava montado ali, o senhor se sentiu traído? Qual foi a reação assim que o senhor teve? Total, porque ainda mais depois eu fiquei sabendo que houve uma reunião antes. Quando eu coloquei na mídia que eu ia pedir afastamento, houve uma reunião às pressas do Conselho de Presbítero, e aí eles falaram, não, o Beto já é uma pedra no nosso sapato há muito tempo, nós temos que acabar com isso e tal, e decidiram chamar um especialista em direito canônico de Embu das Artes, que é o Tiago Venceslau, que depois veio a ser preso na Diocese de Formosa, mas isso é um outro caso, há uns 3 anos depois. Chamaram esse cara, e aí o bispo me recebeu naquela manhã, quando eu fui apresentar a carta de afastamento, muito cordialmente. Aí ele foi subindo as escadarias assim da Cúria Diocesana, ainda me perguntou, você leu Cortella? E eu falei, já li sim, mas eu respondi por educação, eu nunca tinha lido Cortella, né? E aí ele foi me levando para uma sala, abriu a porta da sala e de repente eu vi 5 padres, colegas meus, todos de cabeça baixa com a mãozinha assim, como se fossem santinhos, né? E um senhor desconhecido na ponta da mesa e uma cadeira vazia. Aí ele me conduziu para a cadeira vazia e sumiu da sala. Ainda eu perguntei para ele, onde é que o senhor vai sentar? Né? Ele falou, não, vocês vão conversar entre vocês. E saiu. Né? Aí esse senhor, que era o Tiago Venceslau, que depois é que eu fiquei sabendo, ele começou a abrir uma sessão. Né? E eu não entendendo nada do que estava acontecendo. Aí eu interrompi, falei, olha, o senhor me desculpe, mas eu só vim aqui apresentar minha carta de afastamento. E nenhum dos meus colegas me encararam. Nenhum. Né? Todos de cara baixada. Aí ele falou assim, não, nós não aceitamos o seu afastamento. Eu falei, mas como não? Eu estou me afastando. Esse mundo é livre. Não é? Eu não fico mais nessa instituição. Não é? Ele falou, não, o senhor não entendeu. O senhor será excomungado. Quando ele falou isso, eu falei, peraí, mas eu estou num tribunal eclesiástico? O senhor está num tribunal eclesiástico. Aí é que eu levantei da cadeira. Eu perguntei ainda antes, eu estou na cadeira dos réus? Ele falou, o senhor está na cadeira dos réus. Aí eu levantei. Eu falei, então, peraí, eu não fui intimado.
não tem advogado de defesa. E a sentença já foi dada. Que tribunal é esse? Não é? E como funciona esse tribunal? Como é montado? Como é escolhido essas pessoas, né? Então, poderia ser o bispo, o juiz. Ele não quis ser. Não precisa vir do Vaticano, de Não, Roma, não, nada. não. A própria diocese, vamos dizer Monta o assim. tribunal, exatamente. Então, e o bispo pode ser o juiz instrutor desse tribunal, tá? E ele monta, ele escolhe os padres do conselho de presbíteros, né, como ali julgadores também, mas corretamente o padre tem que ser avisado antes, não é? Ele tem que escolher um advogado de defesa, não é? Esse advogado de defesa vai acompanhá-lo. Então, esse advogado vai preparar, que é um padre também, ou um canonista, ele vai se preparar, não é? E vai haver ali o contraditório, entendeu? Mas o que não aconteceu no meu caso, né? E é claro que aí eu me senti traído, sim, não é? Porque isso não se faz. Havendo esses detalhes, assim, que na verdade não foram cumpridos os ritos, né? Que deveriam ser cumpridos. Não haveria, uma forma de entrar com um tipo de recurso, uma ação em... Eu tentei isso na área civil. Eu tentei isso na justiça comum. Porque na igreja é impossível. Tá? Então, eu não tive acesso ao processo. Eu não sei o que colocaram no processo. Podem ter colocado até coisas que eu não fiz. Entendeu? É porque eu não tive acesso. E esse processo sobe a Roma. Eu fui excomungado em 2013 e em Roma, em 2014, Roma ratificou. Mas tem aí uma história, um porém. O cardeal que era responsável para analisar esses casos era um cardeal alemão também. Eu conheci esse cardeal pessoalmente, cardeal Müller. Já era o Papa Francisco. E um ano depois da minha excomunhão ter sido ratificada, o cardeal Müller ele é afastado do cargo por não ter comunicado o Francisco de casos importantes. E eu acredito que um desses casos importantes tenha sido o meu. É como se tudo assim tivesse sido feito por debaixo do pano. Exatamente. Debaixo do tapete. Exatamente. Assim, o senhor relatou que essa atitude da igreja, essa imposição, essa punição, ela condenou o padre ao inferno. E a pergunta que eu tenho é simples. A igreja, ela pode condenar realmente uma pessoa ao inferno? Segundo ela, sim. Não é? Segundo ela. Não é? Segundo a sua, como a gente falou aqui, né? Ela tem uma ideologia. Ela tem uma doutrina. Não é? Então, segundo essa doutrina, sim. Aí, se você me perguntar, mas você acredita nisso? É claro que não. Não é? Uma instituição humana como é a Igreja Católica, ela, por mais que ela diga que ela representa Deus, não é? Eu acho que nenhuma religião, nenhuma igreja, ela tem autorização para falar em nome de Deus. Não é? Só Deus pode falar em seu nome, né? Então é claro que eu não acredito nisso. Bacana. Então quer dizer assim, a igreja decidiu que o senhor não é digno de salvação, não é digno do céu. Exatamente. Mas é mais uma ideologia do que uma fundamentação na palavra, na Bíblia. Sim. É claro que vão fundamentar naquele trecho que Jesus fala, olha, o que vocês unirem aqui na terra será unido no céu, o que vocês não perdoarem aqui na terra não será perdoado no céu. Não é? Mas isso também não tem base, porque Jesus não está falando para uma igreja, não é? Ele está falando para os seus seguidores. E ele está falando algo muito simples. Não é? Se você, Giovanni, cultivar o amor entre as pessoas, esse amor vai ser cultivado em qualquer dimensão. Não é? Se você não perdoar o seu irmão, não é? Isso vai ser levado com você. Com você. Não é com o irmão que não foi perdoado, mas você leva isso, não é? No seu histórico para outra dimensão. Não é? Então, isso tudo é reinterpretado de acordo com a doutrina que a igreja quer ter, né? Ou deseja ter. Sim. Essa fase turbulenta na vida do senhor foi um divisor de águas? Ou foi uma fase bem complicada que deixou o senhor assim desnorteado? E agora, eu faço o quê? As duas coisas.
Foi um divisor de águas, com certeza. Hoje eu vejo como um livramento. A minha vida hoje seria muito mais pobre se eu tivesse continuado na Igreja Católica. Eu estaria continuando a dizer não para muitas pessoas. Hoje eu posso dizer para você que eu amo muito mais as pessoas do que eu consegui amar concretamente como um padre na Igreja Católica. Mas é claro que, como você falou, né? Claro que você optou por ir para a igreja evangélica, né? É uma opção sua, mas seu berço é católico. E o meu berço foi católico, né? O histórico dos meus pais era o catolicismo. Né? Então, é claro que isso foi um rompimento muito forte, né? Muito dramático para mim. Né? Então, de um lado, se teve a dor, né? De você ter que deixar a sua instituição, né, aquele lugar, aquele berço que você foi criado e se desenvolveu e tudo mais, você também percebe que aquela instituição tinha ficado muito pequena para você. Né, que hoje a tua mentalidade é muito maior do que aquela mentalidade. Né, e as coisas foram contribuindo para isso. Quer dizer, meu pai, por exemplo... meu pai era um cara que ele foi pai de santo. Depois ele se converte para o catolicismo e vai se tornar uma grande liderança no catolicismo. Mas ele vai ser uma liderança crítica. Ele não vai ser uma liderança carneirinho, entendeu? Tanto é que na minha adolescência, hoje o pessoal conhece esse guru como Osho, não é? Os seus livros são vendidos, porque quando ele morreu, ele deixou um testamento para que ele, depois da sua morte, fosse chamado de Osho. Não é? Mas na época era o Bhagwan Rajneesh. Não é? E ele escreveu 2 livros sobre Jesus Cristo. Eu me lembro que eu tinha 12, 13 anos, eu e meu pai, nós lemos juntos o Osho. Não é? Palavras de Fogo e Sementes de Mostarda. Não é? Então, a minha criação já foi uma criação assim católica, mas uma católica muito arejada, muito crítica, né, e tal. Depois eu fui para a Alemanha. Aí eu tenho uma teologia extremamente crítica. Né? Aí tem um abismo entre a doutrina católica e a ciência teologia. Né? Então eu volto com uma outra cabeça e a igreja também tinha se entrado num processo de conservadorismo. Quer dizer, então a igreja se tornou um lugar muito pequeno. Né? Então, era interessante ser um padre assim na Igreja Católica, entendeu? Porque você fazia com que os católicos começassem a pensar, a refletir, opa, peraí, é assim mesmo? Será que é por aí? Né? Mas ela se tornou muito pequena, então foi um livramento. Assim, do que o senhor acabou de comentar, o senhor acha que a igreja quer mais mesmo essa submissão dos fiéis, amém para tudo, e que eles não questionem, eles não perguntem, não tenham curiosidade? Giovanni, na primeira reunião que eu tive com o bispo, sabe o que ele me disse? É que a gente não usa o celular, né? A gente esquece de gravar, né? Ele diz assim, olha, o teu papel não é reflexivo. Aí ele apontou para a janela do escritório. E o povo lá fora não precisa de reflexão. Existem pessoas refletindo por nós, lá em cima. Não é? Então, e muitas vezes eu fui alertado, eu escrevia para o Jornal da Cidade, eu tinha meus artigos que eram publicados todos os domingos, né? E eram artigos reflexivos. Eu fui chamado várias vezes a atenção, olha, teus artigos estão causando confusão na cabeça do povo. Não é? E eu falava, e é isso mesmo que eu quero. Eu quero que o povo comece a ter aquela confusão mesmo. Reflita e vá questionar vocês, padres. Opa, peraí, não é assim? Ou pode não ser? Né? E então, o que a igreja quer, e aí eu coloco a maioria das igrejas, é um povo não pensante. E é um povo que obedeça o seu líder religioso. O que o seu líder religioso falar, está falado. E aí, Giovanni, é extremamente perigoso. Por quê? Porque não é só perigoso no âmbito religioso. É perigoso nos outros âmbitos também. Porque eu vou reproduzir isso nos outros. Se eu sou criado assim, quer dizer, tem alguém que pensa por mim, e eu faço o que esse alguém mandar,
não é? Isso vai para o âmbito político, isso vai para o âmbito, enfim, para outros âmbitos. Não é? Eu não sou capaz de questionar a chamada autoridade. Pegando um gancho no que o senhor comentou agora há pouco, eu vou ler uma pergunta aqui do Guilherme Neto. Geneto, obrigado pela pergunta. Vou repassar aqui, ó. Padre, boa noite. O que o senhor acha da Umbanda e o contato com os espíritos? Bom, é Guilherme, né? Guilherme, muito obrigado pela pergunta. Olha, eu tenho um respeito muito grande frente à Umbanda, frente às religiões de matriz afro. Eu tive, assim, uma vez, o primeiro contato que eu tive, assim, com a Umbanda foi quando um pai de santo, o Rodrigo, ele foi no meu atendimento na Igreja Católica, se apresentou como um sacerdote umbandista, falou, olha, eu pertenço a um grupo de umbandistas que estão, é um grupo de estudos, e agora a gente está abrindo para estudar outras teologias, outras religiões, né? E a gente gostaria de convidá-lo para que o senhor fosse dar uma palestra sobre teologia católica. Eu falei, bom, se for sobre teologia católica, tudo bem, eu aceito. Aí ele deu uma risadinha e falou assim, mas vai ser num terreiro de Umbanda, né? Aí eu falei, mas peraí, você não é um sacerdote umbandista? Ele falou, eu sou. Então você não veio numa igreja católica me convidar, por que que eu, padre católico, não posso ir a um terreiro de Umbanda, né? E aí eu fui assim, mas eu tive assim a impressão que eles queriam discutir o pós-morte, tá? Eles queriam, assim, pegar e discutir o pós-morte. E aí eu fui muito bem recebido no terreiro, era o terreiro do Cacique Sol e Lua, fui muito bem recebido, me apresentaram ao altar e tudo mais e tal. Bom, aí eu fui convidado a começar a palestra. Aí eu comecei a palestra assim, olha, eu vou falar resumidamente sobre a teologia católica, mas, por favor, não me perguntem nada sobre a vida pós-morte, porque eu não tenho competência para falar sobre ela. Não é? Eu tenho as minhas intuições, mas a teologia católica não sabe absolutamente nada sobre a vida pós-morte. Não é? Tudo suposição e criação humana. Não é? Vocês talvez saibam mais do que eu. Aí pronto, Giovanni, eu desmontei muita gente ali, né, que esperavam todo aquele discurso de céu, purgatório, inferno e tal, e aí eu desmontei. Então eu tive sempre contatos, eu apoiei um vereador que era sacerdote umbandista, para quebrar aquela coisa evangélico, vota em evangélico, católico, vota em católico, umbandista, vota em umbandista. Não, eu fiz questão de ser um padre católico apoiando um sacerdote umbandista para a vereança. Não é? Então eu tive assim, sempre uma boa amizade. O que eu acho, Guilherme, dessa comunicação com os mortos? Eu tenho um respeito muito grande. Sou muito cético, tá? Eu sou uma pessoa muito crítica em relação a qualquer coisa, mas eu tive experiências na vida, conto nesse livro que eu vou publicar, eu tive experiências na vida com sensitivos, que me deixaram muito humilde frente ao universo, vamos dizer assim. Então, eu não acredito e acredito ao mesmo tempo. Não é? Eu sei que existe muita coisa que é absurda, muita crença absurda no espiritismo, tanto na Umbanda, mas eu tive experiências muito fortes que são inexplicáveis, né? E que só tem explicação mesmo se houver uma conexão com o mundo sobrenatural. Lembrando que uma vez eu estava assistindo um programa, eu estava passando o canal, né? E eu parei no Canal Brasil. E o Zé do Caixão tinha, à meia-noite, um programa que ia ao ar num dia da semana, e eu peguei o programa do Zé do Caixão. E estava sendo entrevistado nada mais, nada menos que Elke Maravilha. E a Elke Maravilha era aquela figura caricata, mas era uma pessoa extremamente inteligente. E aí o Zé do Caixão pergunta para Elke, Elke, o que é o sobrenatural para você? E aí ela deu uma resposta, Giovanni, fantástica. Durante toda a minha teologia eu não tive uma resposta sobre desse tipo. Tão simples e profunda. Ela falou assim, o sobrenatural
é o natural que nós ainda não conhecemos. O sobrenatural é o natural que nós ainda não conhecemos. Então, eu vejo toda essa questão do sobrenatural e de comunicação com o sobrenatural como um natural que nós ainda não conhecemos e que iremos conhecer com certeza no futuro. Simples e bem profundo, né? Com certeza. Bacana. Ô Gui, tá respondido aí? Espero que tenha sanado aí sua dúvida. E se continua não, por mandando. favor, faça refaça a pergunta. a pergunta. Eu tô vendo aqui o comentário de vocês, muito bacana. Vai mandando pergunta que se der tempo a gente faz aqui ainda pro Padre Beto. Tenho certeza que ele vai estar disposto a responder. Com o maior prazer. Exposto tudo que o senhor falou até agora, o que mudou assim de lá pra cá? Da excomunhão, como o senhor encara a religião hoje? E a pergunta assim, o senhor acredita em Deus? Olha, mudou muito. Mudou muito. Já vinha mudando, como eu disse para você, com a teologia que eu tive na Alemanha e tal, muitas coisas eu omitia na homilia, né? Eu não podia falar explicitamente, né? Eu falava assim, nas entrelinhas, né? Mas eu, por exemplo, hoje eu já não posso me dizer como um cristão. Hoje eu não sou um cristão. Por quê? Porque eu, Beto, particularmente eu, há pessoas que frequentam minhas missas que têm outra visão, tá? Mas o Beto não acredita que Jesus era o Filho unigênito de Deus, tá? Não acredito. Eu acredito que a humanidade foi tendo e terá também, mais tarde, avatares que surgem para que a própria humanidade dê saltos de qualidade, ou comecem a compreender como nós, seres humanos, deveríamos viver aqui, né? Então, Krishna foi um avatar, Buda foi outro avatar, nós tivemos avatares na África que nós não conhecemos, nós, pelo menos da cultura ocidental, Mahatma Gandhi foi outro, Mandela foi outro, que teve na África, inclusive, esse é mais conhecido, e Jesus foi outro. Não é? Então, e se você lê os evangelhos, você vai perceber que Jesus não quer ser adorado. Jesus se refere a si mesmo como o Filho do Homem. E o Filho do Homem é uma expressão que, se você estudar a Bíblia e a época, era expressão pessoa. A expressão Filho do Homem não é o Filho do Altíssimo ou Filho de Deus, não é? Não, é simplesmente, olha gente, eu sou uma pessoa, como vocês. Era isso que ele queria dizer, entendeu? Então ele não faz questão de colocar, de deixar nenhum objeto em adoração, em dizer, olha, adorem a mim e tal, não sei o quê. O que aconteceu é que, se você estudar os textos originais e depois os que foram acrescentados, que é muita diferença, viu? Entre textos que foram acrescentados depois e os textos originais, tá? Você vai perceber que do evangelho mais antigo, que é Marcos, até o evangelho mais novo, quer dizer, do evangelho mais próximo de Jesus, que é Marcos, e o evangelho mais antigo, que é João, há um processo de endeusamento de Jesus. Em Marcos, se você lê Marcos, Jesus é um profeta. Se você lê João, o prólogo lá de João, né, Jesus já vivia antes da criação do mundo, ou seja, ele era Deus. Então há um processo de endeusamento aí. Não é? Mas tem um livro muito legal, que eu não lembro agora o nome do autor, mas esse autor é muito bom. Ele fez uma pesquisa muito boa. E o livro, só pesquisar no Google assim, Sócrates, Jesus, Buda. E esse autor ele faz uma comparação entre os três. Não é? E eles são muito parecidos, por incrível que pareça. Não é? Então, a minha visão hoje é essa. A minha visão de Deus hoje não é aquele Deus pessoa. Então, um ser, uma pessoa, né, que está ali, um senhor, um velho, né, que está olhando para a gente, observando o Giovanni e tal, ou colocando o Giovanni numa redoma de vidro, porque o Giovanni tem fé nele e tal. Né? Não, eu vi desgraças acontecerem com pessoas de muita fé, com pessoas muito boas. Não é? E eu vi
pessoas muito ruins prosperarem na vida, crescerem na vida e morrerem de uma forma assim muito boa, não é? Como é a morte dos justos, vamos dizer assim. Não é? Então eu não acredito nesse Deus que coloca redoma de vidro nas pessoas. Eu acredito sim que antes do Big Bang existe um ser. Mas esse ser é muito grande, Giovanni, para a nossa razão humana. Nós somos muito pequenos para tentarmos definir Deus e criar um conceito de Deus. Não é? Eu só sei que, se você cultivar coisas boas no seu coração e na sua mente, e se você cultivar o afeto que Jesus falou tanto, que é o amor, não é? Você entra em sintonia com esse ser. É como você sintonizar uma rádio. Não é? Então você tem que ter o megahertz certo ali. Né? Na vida, não é na crença, não. Na vida, se você amar, se você querer bem o ser humano, não é? Você começa a entrar em sintonia com esse ser. E qual é o benefício disso? Eu acho que você ganha muita coisa interiormente. Né? Paciência, mansidão, paz, não é? Consciência tranquila. Não é? Então eu acho que é por aí o caminho. Entendeu? Esse é o Beto de hoje. Esse é o Padre Beto de hoje. Não é? Legal. Eu vou fazer mais uma pergunta do chat. Eu não sei se a pronúncia está correta, tá? Se não tiver, me desculpa. Mas é da Massuda ou Massuda, né? Ela pergunta assim: qual é a religião que o Padre Beto mais se identifica? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma que eu me identifique, não é? Realmente. Todas para mim se tornaram prisões. Desculpem os religiosos, me desculpe Giovanni também. Eu sei que você pertence a uma religião. Eu acho que todas as religiões, elas são prisões. Elas têm a tendência, primeiro, de serem imperialistas. Ou seja, ou você se converte para a minha, ou você está ferrado, para não dizer outra coisa. Tá? Então você tem que se converter para mim. Então ela é imperialista. Segundo, ela quer colocar na tua cabeça uma visão e não quer deixar você pensar. Todas as religiões vão fazer isso. Tá? E segundo, elas nos dividem. Por incrível que pareça. Você pega as religiões cristãs e o espiritismo também, todos falam do amor de Jesus Cristo. Mas se um evangélico olhar para um católico, ele vai até tentar amar, mas ele vai achar o católico, sabe, é um cara que está perdido. Não é? É porque ele não é evangélico. O católico é a mesma coisa. Ele vai olhar para um espírita e vai ser coisa do demônio. Tá? Ele está perdido. Não é? Ele não é um católico. Então as religiões se dividem os seres humanos. O que não é o que o Cristo pregou. Não é? Por que o Cristo vai elogiar a fé de um centurião romano? Ninguém presta atenção nisso. Não é? O centurião romano tem um servo que está doente, ele está preocupado com a doença desse servo, ouve falar de um tal de Jesus que cura, pede para os fariseus procurarem esse Jesus, eles vão procurar, explicam a situação do servo romano, e o romano é um pagão. É um cara que acredita, Giovanni, no panteão romano, nos deuses romanos. Ele não acredita no Deus Javé. Não é? E Jesus se propõe a curar. Só que quando o centurião ouve falar que Jesus está se aproximando da sua casa, ele sabe que Jesus é um judeu. E naquela época um judeu não podia entrar na casa de um pagão. Isso era um ato de impureza. Não é? E aí ele manda um outro servo ir ao encontro de Jesus e fala assim: olha, não precisa entrar na minha casa. Diga somente uma palavra e o meu servo será salvo. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Né? E aí o que Jesus faz? Não só cura o servo, mas ele vai dizer assim: eu nunca vi uma fé tão grande em toda Israel. Ou seja, é a mesma coisa que um católico encontrar um espírita e dizer assim: eu nunca vi uma fé tão grande em todo o catolicismo. Você está me entendendo a visão de Jesus? Ele não dividia as pessoas, né? Ele unia as pessoas.
não é? Então, e as religiões hoje dividem. É eu colocar um selinho aqui, é como time de futebol, né? Então eu visto uma camisa, se você não pertencer à minha torcida, cara. Não é? E tem hoje gente matando por causa disso, né? Infelizmente. Infelizmente, o respeito ainda não impera em todos, né? E não há ainda essa boa convivência aí, um comum aí. Em pleno século XXI. Em pleno século XXI, com toda a informação disponível. Nossa, nós já tivemos momentos em que realmente, a partir de Constantino, aliás, né, quando Constantino resolve adotar o cristianismo e depois o imperador próximo, sucessor de Constantino, oficializa o cristianismo como religião oficial, todas as outras religiões se tornam inimigas e proibidas e vão ser perseguidas e gente vão ser mortas, pessoas vão ser mortas assim em massa porque não se converteram ao cristianismo, não é? E depois na Idade Média também, né? E hoje, infelizmente. O Rick Ferreira, ele teve aqui também no nosso podcast e ele trouxe dados assim surpreendentes assim sobre matança mesmo, um número muito elevado sobre o público LGBT. Um abraço, Rick, para você também aí, se estiver acompanhando. E agora, pegando esse gancho do público LGBT, como que é lidar assim com a sexualidade e o direito dos LGBT e trazer isso para a pregação, por exemplo, para uma missa? É tão simples. É tão simples. Primeiro que Jesus viveu na antiguidade. Na antiguidade, Giovanni, a pergunta não era o que eu devo ou o que não devo fazer. A pergunta era como eu posso, no campo da sexualidade, como eu posso intensificar o meu prazer sexual? Essa era a pergunta. Então se tinha, como Michel Foucault explicou muito bem na sua história da sexualidade, existia uma ars erótica, ou seja, uma arte erótica. Então se discutia isso. Não discutia se Deus é contra, se Deus é a favor. Isso não entrava em discussão. Então, a abertura da liberdade sexual na antiguidade, ela é muito grande. Então, Jesus viveu num universo, desculpa a expressão, que era um universo de grande putaria. Tá? E o que Jesus vai falar? Nada. Nada. Podem revistar os evangelhos. Jesus não vai falar um ai sobre prática sexual. Por quê? Porque para ele não é tema. Tanto é que ele vai sentar com a samaritana e vai falar para ela. Ela está tirando água do poço ao meio-dia. Uma mulher casada não estaria ao meio-dia tirando água do poço de Jacó. Tá? Ele vai falar assim, o homem que está com você não é o seu homem. Né? Ou seja, ele sabe que ela é uma prostituta. Né? E ele vai sentar com ela e vai conversar sobre Deus com ela. Né? Então, esse não é tema para sexualidade não é tema para Jesus. Vai ser tema para Paulo. Tá? Mas aí é uma outra história. Né? Mas para Paulo inclusive vai recomendar que ninguém se case. Ele prefere que as pessoas vivam como ele, celibatário. Né? Porque para ele a sexualidade já é uma coisa contra Deus. Né? Mas Paulo é uma outra história. Mas se você seguir Jesus, não é? Ele não vai falar nada sobre isso. E aí então eu lhe digo uma coisa. O que significa amar o ser humano? Como Jesus pregou. É você conhecer o ser humano e amar esse ser humano como ele é. Ponto final. Então, o Giovanni é um ser sexuado. Ótimo que eu vou amar o Giovanni desejando que ele seja feliz com a sua sexualidade. Né? Se ele é hétero, então que ele se case, que ele tenha relações sexuais com pessoas
comprometidas naturalmente, que consentem ter relações sexuais contigo e que vocês tenham muito prazer e que nesse momento seja um momento sublime para vocês, um momento gostoso, né, onde todos os dois possam ser beneficiados. Não é? A mesma coisa olhando para o grupo LGBTQIA+. Não é? Eu espero que a pessoa que é homossexual ela possa viver a sua sexualidade como ela é. Não é? Eu faço casamentos homoafetivos hoje. Né? Eu faço questão de, no final do casamento, dizer assim, olha, esse casamento aqui não é importante só para vocês, mas é importante para muitas pessoas que passaram por essa existência na era cristã e que não puderam viver a sua sexualidade do jeito como vocês estão vivendo, abençoados por Deus. E é importante para as próximas gerações, para que elas possam viver a sexualidade como deve ser vivida, simplesmente assim, sabendo que isso é abençoado por Deus, não é? Porque é da natureza humana. Meu Deus do céu, não é? Deus nos fez assim, não é? Então, Deus nos fez diversificados. E a diversidade é uma riqueza, não é uma pobreza, é uma riqueza. A natureza é diversificada. Você não tem só a diversidade sexual na espécie humana. Você tem nas outras espécies animais também. Né? É só pesquisar no Google. Né? E, então, é você simplesmente se centrar no amor de Jesus Cristo. E ponto final. Legal. Acho que eu vou dar tempo de ler mais uma aqui do chat aqui para a gente encerrar o chat. Eu vou ler aqui a pergunta da Eliane Ramos. Ela fala assim, padre, e sobre a Trindade, você acredita? Fala aí um pouco sobre a presença do Espírito Santo. Já você sente a presença do Espírito Santo? Sinto a presença de Deus. Eu acho que a expressão Espírito Santo, eu acho que é uma expressão que até empobrece o que é essa conexão com Deus. Tá? Eu sinto sim, tem horas, por exemplo, que eu estou pregando, né? Quando estou, por exemplo, numa missa, ou às vezes participando de um podcast assim, ou então, de repente eu falo alguma coisa que eu falo, pô, de onde eu tirei isso? Entendeu? De onde surgiu isso? E veio espontaneamente. Né? Ali você sente que você estava numa conexão com Deus, não é? Que ele age através de você. Né? Ou às vezes é uma palavra que você diz a uma pessoa até desconhecida que modifica totalmente o dia dela. E modifica totalmente até a história de vida dela. Então, como é que ela chama? Eliane Ramos. Eliane Ramos. Eliane, eu não acredito nessa visão tão simplista da Trindade, tá? Então, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, eu acredito em Deus, que é um ser grandiosíssimo, não é? E que você pode estar conectado a Ele, como eu disse, a partir do momento que você levantar todo santo dia, e eu, por exemplo, levanto assim, eu só tenho um momento de oração no dia, é quando eu acordo. Eu me prostro na cama, não é? Diante de Deus, e eu só prometo para Ele, nunca pedi nada para Ele assim, depois que eu me conscientizei disso, né? Eu prometo para Ele, olha, hoje eu vou fazer o possível de que esse dia seja um dia santo, um dia extraordinário. Um dia onde eu encontrar as pessoas vão sair diferentes, né? E positivas, né? Depois desse encontro. E aí eu levanto. Então eu me conecto com ele ali a partir desse momento. E aí eu levanto com esse ânimo, entendeu? Esse ânimo de sorrir para as pessoas, de levar amor às pessoas. E aí eu tô conectado. Então, eu já não tenho mais essa visão simplista. Espírito Santo está agindo. Jesus veio, ele é o Filho. Tem o Pai também, que é Deus. Não. É uma coisa só. Entendi. Eu levei um puxão de orelha aqui no chat aqui, da Renata, que falou assim, pulou minha pergunta. Tá bom. Então vou fazer sua pergunta, tá bom? Ela falou assim, é que eu achei que já tinha respondido com toda a ministração, toda. Eu achei que ela já estava englobada, por isso que eu não perguntei antes. Mas a Renata, ela pergunta assim, padre, boa noite. A sua seita é a igreja de Pedro, instituída por Cristo? Renata,
Se você estudar realmente o texto bíblico, você vai ver que não teve seita ou religião fundada por Jesus Cristo. Esse trecho, como eu disse, tem muitos textos nos evangelhos que foram acrescentados depois, tá? Aquele trecho, tu és Pedro e sobre ti eu construirei a minha igreja, é um texto posterior. Tá? É um texto que não pertence aos originais. Vou citar um outro trecho, é muito interessante. Na Reforma Protestante, Henrique VIII vai criar a Igreja Anglicana. Tá? E aí ele resolve, como Lutero também, né, traduziu a Bíblia para o alemão, ele resolve fazer a sua tradução. Tá? E ele faz. Existe a Bíblia, ou existiu a Bíblia de Henrique VIII. O seu sucessor é o rei James. E ele resolve fazer a sua. E aí, na tradução do rei James, sabe que trecho bíblico é introduzido? Não faço ideia. É um dos mais conhecidos. É aquele em que trazem para Jesus uma mulher adúltera e perguntam para Jesus, olha, ela foi pega em flagrante adultério, ela deve ser apedrejada ou não? E Jesus fala assim, bom, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Né? Todo mundo conhece esse trecho. Esse trecho não estava na Bíblia. Esse trecho, até a Reforma Protestante, era um trecho oral. Vinha da cultura popular. Era uma historinha que se contava sobre Jesus, oralmente. E o rei James, ao fazer a sua tradução, isso em 1600 e pouco, ao fazer a sua tradução, ele resolve introduzir. E ele introduz. Inclusive, tem igrejas evangélicas que seguem a Bíblia do rei James. Está lá. Bíblia rei James. Tá? Aí o catolicismo e outras começam a adotar esse trecho para si também. E aí é introduzido na igreja, no texto bíblico católico, esse trecho. Não é? Mas ele só foi introduzido com a Reforma Protestante, entendeu? Mas ele era um trecho, simplesmente era um conto popular que o rei James gostou e resolveu introduzir. Então, cuidado ao lerem a Bíblia, tá? Nem tudo que está ali é lá do original. E o tempo passou, já 1h30 de podcast já, eu espero que tenha sanado a dúvida de vocês aí em casa. Se não sanou, mande pergunta. A gente vê aí durante a semana a possibilidade do padre ir respondendo a gente aí. Eu queria que o senhor deixasse pra gente aí quais são os projetos futuros do senhor. O senhor falou que está lançando um livro. Então, eu tenho um livro que vai ser publicado pela Casa Editorial Casa, é uma editora do sul do país. Mas vai ser publicado para todo o Brasil. São as minhas memórias, né, desde o meu nascimento até os dias atuais, e com reflexões filosóficas. E eu pretendo lançar esse livro no final desse ano, em lembrança à minha excomunhão, não é? Que faz 10 anos que eu fui excomungado. E o projeto, quando você chega aos 58 anos, e depois de ter tido uma vida tão intensa, porque eu tive o privilégio, Giovanni, de ter tido uma vida muito intensa. Não é? Então, eu não tenho grandes projetos para o futuro, não. Eu quero continuar minha vida amando o ser humano, continuo fazendo casamentos, não é? Casamentos para divorciados, casamentos para héteros, casamentos aonde eles quiserem, na praia, na chácara, casamentos homoafetivos. Já tive o convite de fazer um casamento trisal, não é? Eu aceitei, depois eu acho que eles não tiveram coragem de fazer esse casamento. Já vivem há 13 anos juntos, isso quando me convidaram, né? Então eu pretendo continuar aí amando o ser humano. Tenho a intuição de que eu não vou viver muito. Essa é uma intuição que eu tenho. Não é? Eu não sei se eu passo dos 60. Não é? Se eu não passar, vou ficar muito feliz. Não é? Porque eu acredito muito, isso eu narro no meu livro, uma experiência que eu tive muito forte com o falecimento do meu pai. Eu acredito muito que a partir do momento que você
é que a morte não é morte, ela é uma passagem para uma dimensão superior que os evangelhos chamam de ressurreição. Então não tenho medo nenhum dela, mas vou continuar vivendo a minha vida como um livre pensador, não é? Humilde, aberto às experiências da vida, não é? E sempre pronto para experimentar o novo. Muito obrigado pela presença do senhor aqui. Eu queria agradecer a você que nos acompanhou até agora também. Se ainda não deu aquele like, dá um like, compartilha com um amigo. Eu tenho certeza que esse conteúdo é relevante, né? E as pessoas precisam se educar, precisam se questionar e tiram suas próprias conclusões. Eu acho que a vida é essa. Eu acho que a gente tem que se informar, correr atrás da informação e a gente absorve aquilo que é bom pra gente, que faz sentido pra gente. Eu não posso deixar de falar dos meus apoiadores, então eu queria agradecer a Ju Mídia Social, que cuida do nosso Instagram aqui, do Fala Gide Podcast. Você aí tem um comércio, ou tá começando na internet, não tem a mãe igual eu, a Ju é essa pessoa que vai te ajudar. Procura ela aqui, ó, Ju Mídia Social, entre em contato com a gente faz a ponte aí pra vocês. O Jordan Black, que é quem tá sempre cuidando aí do visual do Didio. Muito obrigado ao pessoal lá, o Ramon, os barbeiros de lá, super top, muito agradável. Você aí que corta bastante o cabelo igual eu sou militar, corto o cabelo toda semana. Eles têm um plano por assinatura lá, que você assina com eles, você pode cortar o cabelo o dia que você quiser. Então você fica à vontade, a barbearia é super agradável, música boa e os barbeiros são profissionais. E a doutora Joyce, com o escritório dela, Advocacia Militar. Você, policial militar ou policial penal, precisa aí de uma representação, uma representante, aí, um acompanhamento. A doutora Joyce é essa pessoa. Procura ela lá também, tenho certeza que ela vai te representar e vai ficar do seu agrado. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Padre Beto, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Giovanni, não tem que agradecer. Você falou dos militares aí, dos policiais militares. Eu gostaria de fazer só uma ressalva, né? É uma corporação que eu admiro muito, não é? Eu tenho o maior respeito, não é, pelos policiais militares, porque estão nas ruas, arriscando as suas vidas. Muitas vezes são criticados, não é? Injustamente. Claro que erro tem em toda a corporação. Eu tive numa instituição que tinha muitos erros, ou tem muitos erros, não é? Mas eu tenho uma admiração muito grande por vocês que são policiais militares e que arriscam a vida na rua para a nossa proteção. Então, parabéns, que Deus os abençoe muito. Amém. Deus abençoe o senhor também. Muito obrigado novamente pela presença. Obrigado vocês aí que nos acompanharam até agora. E até o próximo episódio aí do Fala Gide Podcast. Valeu!